Sabe por que eu tô demorando pra começar? Que é o último. Eu não quero ficar longe de você. Vai cagar, velho. Você me mandou vir 8 da manhã e você tava com compromisso. Ah, vai se... Vamos lá. Oi, tropa! Estamos começando mais um vídeo, dessa vez pra você entender tudo o que não fazer nas introduções do Enem. Gente, esse vídeo é importante demais, mas antes eu queria pedir... Arthur! Roda a vinheta. Você entendeu o que é? Ela, rodando. E é isso aí, meu povo. Estamos começando mais um vídeo. E esse vídeo é importantíssimo, Beto. Por quê? Gente, porque assistir vídeo que fala bem de introdução, beleza, você tem de monte. Inclusive aqui no meu canal, um monte de introduções. Lá no Instagram, um monte de referência para você seguir na sua redação do Enem. Só que não adianta de nada você assistir o vídeo, tentar seguir a parte positiva e não se atentar para os problemas. E Arthur, qual que é a melhor forma de aprender? Com o erro dos outros. A melhor forma de aprender é sem errar. Porque se você economiza a sua energia já entendendo o que você não pode fazer, muito provavelmente lá no dia do Enem você vai se tornar um autocorretor e vai olhar para a sua redação e vai ter autocrítica para perceber o que você não deve fazer. E antes da gente começar, eu já queria te falar que a introdução do Enem, ela é composta por 3 princípios. Quais são esses princípios? Todo repertório utilizado na introdução deve compor com a legitimidade do repertório, todo repertório deve ser pertinente, todo repertório deve ser produtivo. O que é um repertório legítimo? É um repertório comprovável. O que é um repertório pertinente? É um repertório que faça sentido com o tema. E o que é um repertório produtivo? É um repertório que você produz a pertinência da relação com o tema. Ou seja, na introdução, é muito comum que o bom aluno erre esse uso do repertório. Ou erre a apresentação do tema, ou muitas vezes, em menores casos, né, em uma menor quantidade, erre até mesmo a apresentação das teses. São 3 princípios e são 3 divisões que você tem que se atentar para a introdução. Toda introdução tem repertório, toda introdução tem tema e toda introdução tem teses. Na parte do repertório é onde se concentra a maioria dos erros, porque o repertório tende a esbarrar na legitimidade, tende a esbarrar na pertinência e tende a esbarrar na produtividade. E para isso eu peguei redações de alunos, redações dos alunos que estudam comigo, certo? Que estão agora aprendendo a usar o repertório e, portanto, estão com algumas falhas para a gente corrigir juntos. E esse pode ser o erro da sua redação. Então vem para aprender com o erro das outras pessoas e assim otimizar o seu aprendizado. Bora? Arthur, me deixa pequeno, bora lá? Gente, vou ler a primeira introdução para vocês. A pandemia do coronavírus, ocorrida no Brasil em 2020, gerou transtornos na sociedade, pois as pessoas precisavam ficar isoladas em casa como medida de proteção. E, gente, isso aqui, ó, você não vai fazer na redação, Beto. Por quê? Porque isso aqui é considerado rasura, erro ortográfico. Escrever em cima é um desvio da norma padrão, um desvio de convenção. O que você vai fazer? Você vai riscar e escrever à frente daquele termo que você riscou. Adaptar à nova realidade, sendo o teletrabalho, home office, um exemplo. Entretanto, na atualidade e na época do isolamento social, a prática do trabalho remoto no Brasil é uma questão que tem impasses para ser aplicada de forma justa e eficiente. Gente, olha que massa. O tema da redação é a prática do trabalho remoto no Brasil, que tem impasses para ser aplicado, certo? Nesse sentido, os expedientes excessivos, ó, tese 1, expediente excessivo, e a falta de infraestrutura são os principais empecilhos para a efetivação desse quadro. Quando eu trago essas 2 teses, eu apresento o que eu vou desenvolver no D1 e no D2. Aparentemente, essa introdução tá certinha. Por quê? Pandemia do Covid-19, de fato ela implementou o home office? De fato ela implementou o home office. Beleza, tem pertinência com o tema? Tem pertinência com o teletrabalho. Tem pertinência, e essa pertinência foi demonstrada? Tem. É pertinente, é produtivo. Só que esse repertório esbarra claramente na legitimidade. Gente, eu preciso de algo mais
concreto. Quando eu observo um fenômeno social como um fato que aconteceu nos anos anteriores e eu não trago comprovação para isso, o meu repertório não vai ser considerado um repertório válido, legítimo. Sempre, sempre, sempre você precisa de uma postura de aplicação de forma caracterizada daquele repertório, para o corretor olhar para o repertório e ver que ele tem uma fonte. Quer ver como é diferente? Presta atenção. A teoria das janelas quebradas, objeto de estudo da criminologia. Olha que legal. Aqui ele já atribuiu legitimidade ao repertório. Teoria das janelas quebradas, e aí eu trouxe a fonte. Da onde que é essa teoria? Não só o nome, mas da onde que é essa teoria? Objeto de estudo da criminologia, ou seja, uma matéria, de fato uma área do conhecimento. Olha que massa. Era diferente de eu chegar a falar assim para vocês, a teoria que dispõe a conduta, que é a menor conduta delituosa, não, eu primeiro caracterizo para atribuir legitimidade. Olha que legal. Dispõe que a menor conduta delituosa e inadequada que seja deve ser combatida, para que essa não estimule a propagação do ato criminoso por toda a sociedade. Olha que massa. Ele está falando que a teoria das janelas quebradas traduz que o comportamento equivocado, criminoso, ele deve ser combatido, porque a sua impunidade gera a maior recorrência do comportamento, ou seja, tudo no Brasil que não é punido tende a se alastrar enquanto permitido. Tudo no Brasil que não é punido é visto pela sociedade como permitido, certo? É isso que ele está falando. Aí olha que massa, olha a relação que ele vai fazer com o tema. Essa máxima das ciências criminais analogamente pode ser relacionada, ou seja, eu estou criando uma relação de paralelo. A falta de caminhos, olha a apresentação do tema, gente. A falta de caminhos para combater a perseguição digital no Brasil do século XXI. Beto, por que pode ser relacionado? Porque a falta de repreensão social dessa atitude ativa diante de tal conjuntura e a atitude ativa diante de tal conjuntura faz com que essa situação seja alastrada ainda mais. Cuidado com a separação silábica aqui. Gente, aqui eu tenho uma teoria que fala que os problemas devem ser combatidos, certo? E o tema, ele fala da falta de caminhos para combater o problema. E aí o aluno justifica isso a partir da falta de repreensão. Ou seja, existe uma conexão entre o repertório e o tema? Existe a partir do recorte temático. Só que, gente, aqui o segredo é essa introdução, ela foi adaptada para esse tema, porque na verdade essa é uma introdução flexível lá do JNR, que inclusive o link está aqui na descrição para você ter acesso a mais de 200 introduções flexíveis dentro do nosso curso. Só que essa introdução que era flexível se tornou específica. Por quê? Porque o repertório se comunicou com o recorte. Às vezes o seu repertório ele é distante do tema, ou seja, a pertinência está muito longe do tema. Nesse caso, janelas quebradas, a teoria das janelas quebradas tem alguma coisa a ver com perseguição digital? Diretamente? Não. Só que ela tem uma relação direta com a falta de caminhos para combater problemas. E é justamente essa relação direta com o recorte que foi utilizada como objeto de pertinência e foi produzido na explicação. Dessa forma, aí agora eu vou apresentar as teses, olha que legal. Dessa forma, como originadores dessa diversidade, cabe elencar a omissão educacional e a falha legislativa. Gente, essa é uma introdução que eu trouxe para vocês em meio a algumas que tem problemas, para você perceber como ela está adequada ao parágrafo. É assim que eu quero que você faça, seguindo os 3 princípios: legitimidade, pertinência, produtividade, apresentação do tema e apresentação das teses. Olha aqui, é diferente dessa. Constituição Federal de 88. Você está assistindo esse vídeo, você sabe que a Constituição ela é um repertório flexível. Só que você tem que tomar muito cuidado para aplicar esse repertório. Então, segundo a Constituição Federal de 88, segundo o artigo 5º da Constituição Federal de 88, é assegurado a todos a liberdade de crença. Tá, beleza. Nesse contexto, pode-se destacar a intolerância religiosa. Posso destacar que a intolerância religiosa está relacionada contra os adeptos das religiões de matriz africana. Com isso, a intolerância religiosa carrega o ímpeto de anular a crença associada aos povos indígenas e originários da África. Gente, qual que é a relação de pertinência entre a Constituição e o tema? Tá, o aluno trouxe aqui, liberdade de crença. E o tema fala de intolerância religiosa. Só que se você não demonstrar essa relação,
não vai existir pertinência e muito menos produtividade. Percebeu como você não pode usar um repertório genérico, flexível, de modo inadequado? Porque senão aquela tentativa de suprir a falta de um repertório não vai ser bem sucedida. Ó, você apresentou um repertório? Sim. Que ele poderia ter relação com o tema? Sim, mas ele não teve. Por quê? Porque essa relação não foi demonstrada, ou seja, ela esbarra na pertinência e, por consequência, esbarra na produtividade. Vamos ver se tem tese? Essa realidade tem origem de estereótipos negativos, as crenças de matriz, estereótipos negativos relacionados, né, às crenças de matriz africana e indígenas. Não tem tese 1, não tem tese 2, isso rompe com o previsto na introdução do Enem. Então aqui tem problemas na transição do repertório para o tema, para garantir a pertinência e a produtividade, e tem problemas na apresentação das teses. Beleza? Vou continuar. Vamos ver aqui? A série You, da Netflix, veiculada na Netflix, né, se baseia na extrema obsessão de Joey Goldberg, que Joey Goldberg tem pela universitária Beck. Ao longo da trama, o personagem persegue e coleta dados de Beck por meio das redes sociais. Olha que massa! Persegue e coleta dados. Fora da ficção, situação semelhante ocorre no atual cenário brasileiro, no qual se faz presente a extrema necessidade de caminhos para conter a perseguição dos meios digitais no Brasil. Olha lá, gente. Perseguição dos meios digitais, persegue e coleta dados. Existe uma relação de pertinência? Existe. Foi legítimo? Foi. Só que aqui, ó, eu senti falta dele relacionar de modo produtivo o recorte. Ó, extrema necessidade de caminhos para conter a perseguição nos meios digitais. Beto, por que a gente percebe? Porque, assim como o Beck, inúmeros brasileiros sofrem os efeitos negativos dessa prática. Sacou? Você tem que explicar. Então, o repertório foi legítimo? Foi pertinente? Foi, mas não foi produtivo, ou seja, você não produziu a relação e ela estava na cara para você produzir. Ou seja, o personagem Joe, ele perseguia a Beck? Sim. Isso acontece no Brasil? Sim. Mas o que isso tem a ver com a falta de caminhos? Ué, é que assim como a Beck, as vítimas desse problema sofrem com as consequências da falta de combate dessa realidade. Assim como na série, que esse problema não foi combatido, no Brasil a gente tem a persistência da perseguição digital. Sacou? Então tem que tomar cuidado, porque esse aqui é o erro do bom aluno. O bom aluno erra isso aqui. O bom aluno erra isso aqui. O bom aluno traz um repertório legítimo, um repertório pertinente, mas não garante a produtividade. Vamos ver se ele trouxe as teses? Portanto, faz-se necessário analisar os fatores preponderantes desse revés, a lacuna educacional e a inércia governamental. Beleza, tese 1 e tese 2. Gente, essas introduções têm algumas observações, mas a maioria não, né? Uma delas aqui está bem encaixada e a maioria tem elementos que a gente precisa consertar, né? Que a gente precisa adequar. A primeira, legitimidade. A segunda, pertinência e produtividade. E a terceira, produtividade. Beleza? Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa é uma aula muito importante de análise de parágrafos. Eu quero saber se vocês gostaram dessa análise, para eu trazer outras aqui, para a gente analisar desenvolvimento, para a gente analisar a intervenção e contribuir com a sua evolução para o Enem. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.